Meus cumprimentos a todos quantos participam deste nosso programa acadêmico e também opinativo, de debates, nosso pinga-fogo, sempre aqui ao lado do Dr. Narciso Orandi Neto, grande autoridade do direito registral e notarial brasileiro. E hoje, para muita satisfação nossa, recebendo dois registradores do interior do estado de São Paulo. Aqui, o interior do estado de São Paulo é um celeiro de grandes valores intelectuais, morais e também de pujança na produção jurídica e econômica. Aqui à minha direita, o Dr. Antônio Ranaldo Filho, que é titular do 2º Registro Imobiliário da comarca de Piracicaba. Ele havia sido já tabelião, concursado do 29º Cartório de Notas da capital, no ano de 2000, que foi o ano que o Corinthians, vamos aproveitar porque hoje é aniversário do Corinthians, o ano que nós fomos campeões mundiais pela primeira vez, não é verdade? E em 2003, também por meio de concurso, acessou o 2º Registro de Imóveis da comarca de Piracicaba. Trabalhou em Cordeirópolis, né? Grande Cordeirópolis, e depois foi também substituto da grande registradora civil, minha amiga, a doutora Fátima Ranaldo, lá da Americana. E à minha esquerda, o Dr. Everton Luiz Martins Rodrigues, que é do 1º Registro Imobiliário de Piracicaba, titular lá desde 2003. Foi também aqui em São Paulo, mediante concurso, tabelião do 17º Cartório de Notas. Antes já havia trabalhado em Jardinópolis também como tabelião. Foi auxiliar e interino na comarca de Batatais. Foi interventor aqui no 22º Registro Civil, com anexo de notas, aqui no Tucuruvi, né, entre 97 e 2000. E também, essa escolha não foi uma escolha... Também tem a virtude de ser corintiano. Mas veja que hoje nós estamos aqui, depois da semana anterior, em que o doutor Carlos Frederico veio aqui e disse que ele vai Corinthians, hoje nós estamos em um dia recheado de corintianos. Muito bem, sejam ambos bem-vindos. Eu vou começar aqui com uma pergunta, já dirigindo ao doutor Narciso, e em seguida ouvindo a opinião dos nossos eminentes convidados, que foi formulada pelo José Eduardo de Moraes. Já tivemos aqui pergunta anterior do doutor José Eduardo de Moraes, que é um grande registrador lá do Paraná, da comarca de Pinhais, e efetivamente um jovem valor, mas de uma ascensão intelectual manifesta. Diz ele, pergunta o seguinte: o artigo 45 da Lei 11.795 de 2008, que é aquela lei dos consórcios, determina que sejam considerados ato único o registro e a averbação referentes à aquisição de imóvel por esse sistema consorcial. E nessa previsão de unicidade de cobrança, pergunta ele se a averbação de cancelamento da alienação fiduciária está ou não incluída. Doutor, portanto, o que se quer saber é se os emolumentos cabem na hipótese de averbamento quando se trata de cancelar a alienação fiduciária. Doutor Narciso, o que acha? Eu acho que essa unicidade dos atos para efeitos de cobrança pressupõe a simultaneidade. Quer dizer, os atos que são praticados simultaneamente são considerados ato único. O cancelamento, que vai ser averbado posteriormente, quando a dívida for quitada, esse é um ato separado que não tem nada a ver com aqueles atos que foram praticados quando do registro. Aliás, eu acho que o artigo 45 está mal redigido, né? Porque normalmente não é um único registro, né? São registros de uma averbação que se fazem quando da apresentação do contrato. Doutor, quer começar então? Gostaria de lembrar que, acerca do assunto, a Noreg São Paulo já, inclusive, teve a oportunidade de enunciar para buscar a padronização dos procedimentos dos registradores aqui no estado de São Paulo, e adotou essa posição que o doutor Narciso confirma também. E nós temos a exemplo também, como um comparativo, a questão do artigo 237A da Lei de Registros Públicos, quando fala lá do registro das diversas unidades para garantia do empreendimento, que embora praticados individualmente em cada uma das matrículas, seja do loteamento, seja na incorporação, também são praticados como um ato único. Mas são lembrando sempre que são praticados simultaneamente, no mesmo momento. Ou seja, o problema todo é, pelo menos, que haja unidade temporal.
Exatamente. Concomitância temporal para justificar essa cobrança unitária. Doutor Antônio Ramalho. Concordo com o doutor Narciso, com o doutor Everton. Talvez, não sei se não seria o caso de aplicar aquela regra de direito tributário, né, que as isenções também se interpretam restritivamente. É uma ideia. Também. Então, me parece que não se aplicaria ao cancelamento. Perfeito, eu também acho. Eu me permito uma pequena maldade aqui, é que nem sempre essas isenções estão sendo interpretadas restritivamente, né? Às vezes se baixa de 340 para 1, não é? É. verdade. Bom, vamos prosseguir aqui. A doutora Simone Dornelles, essa moça é uma pernambucana que está lá brilhando na Bahia. Ela é registradora em Juazeiro e uma alma de eleição. É uma moça extraordinária. Eu gosto muitíssimo dela. Faz a seguinte pergunta. Ela tem uma locação, um contrato com cláusula de vigência relativamente ao imóvel rural gravado com hipoteca cedular. Ela quer saber se é possível registrar essa locação, tratando-se, no caso de um ajuste para a instalação de central geradora de energia eólica. Essa é a dúvida que ela tem, se é possível ou não. Como o Antônio acabou de dizer, as restrições se interpretam restritivamente, né? Essa disposição das leis que tratam das cédulas, elas são excepcionais, essas disposições em relação à hipoteca, que a hipoteca gera a inalienabilidade. Então, elas devem ser interpretadas restritivamente. Então, é só no caso de venda do imóvel é que há necessidade da anuência do credor hipotecário. Não há me parece, nenhum impedimento ao registro do contrato de locação para surtir efeito em relação ao eventual adquirente do imóvel. É claro que a alienação depende da anuência do credor hipotecário. Essa cláusula só vai surtir efeito se o imóvel for alienado com a anuência do credor hipotecário. Mas depois ela pergunta... Até porque, doutor Narciso, a faculdade de locar decorre do poder de usar, não de dispor. Né? Exatamente. E a restrição não é ao uso, né? Se mantém. É a disposição. Exatamente. Me parece que a pergunta faz referência ao imóvel ser de natureza rural, sim, de localização rural. Imóvel rural. Também vale lembrar em relação à aplicabilidade da lei, né? Ou seja, que tipo de locação é essa para ter acesso no registro imobiliário para o imóvel rural, né? Entendendo-se como uma locação de bens, né, tratada no Código Civil, talvez não a 8245 e aquelas para imóveis rurais do Estatuto da Terra que não contemplam possibilidade de registro no registro de imóveis, a saída talvez seria essa mesmo, né? E teria plena liberdade para locação, né? Não restringiria o direito de propriedade do Agora, locador. ela não cria nenhuma restrição ao credor hipotecário. O registro do contrato de locação obriga eventual adquirente, ainda que a título judicial. Então, se o imóvel for arrematado, adjudicado ou for objeto de uma alienação judicial, o adquirente fica obrigado. Sendo de modo derivado a aquisição, né, mesmo na esfera jurisdicional, automaticamente também ficaria submisso a eventual cláusula de vigência ou qualquer outra circunstância. Há uma pergunta aqui muito interessante, feita lá pelo Dr. Edson Vanderlei de Souza, da cidade de Brusque, em Santa Catarina. Eu não vou ler tudo isto que ele escreveu, embora muito bem escrito, e eu quero agradecer ao que escreveu no que diz respeito ao excesso de generosidade que se refere aqui, com que se refere ao nosso programa aqui. Mas queria lembrar que ele menciona o saudoso Dr. Sérgio Ivan Margarida, que foi lá do cartório de notas e protesto de títulos de Blumenau, também em Santa Catarina. Mas ele põe em discussão aqui algo que tem sido objeto de decisões do Conselho Superior da Magistratura, e eu terminei por aderir à posição, tanto que eu nem vou dar palpite aqui, porque eu já votei no sentido que ele, de algum modo, contesta aqui. Mas votei sempre, quero dizer isso, já vou explicar qual é o problema, mas votei sempre com uma certa dúvida se
aquilo que o Conselho vem fazendo há já algum tempo, de deixar registrar as ineficácias relativas e prosseguir com, no fundo, vulnerando o trato consecutivo, nos casos que considera de ineficácia relativa, se é a solução registrar e adequada. Eu não entro no mérito se de direito substantivo é assim ou não, mas se é a solução registrar. Como está em vigor no Conselho essa posição, eu tenho adotado. Mas o caso é esse. Registra-se um compromisso de compra e venda e depois o proprietário aliena o imóvel a terceiro, que não o prometente comprador. E ele, então, pergunta a este propósito. Ele tem dúvidas, como eu também tenho, como eu acabei de dizer, e diz isso. O registro desse compromisso na matrícula é um ônus real? Como o registrador certifica a existência desse registro? Como ônus ou mera notícia? Esse registro torna-se impedimento para a lavratura de escritura sem a devida anuência do prometente comprador? E se lavrada a escritura sem anuência, haverá impedimento para o registro? Esta é a indagação ampla que ele faz. Quer começar, doutor Antônio? Posso começar? Essa questão é muito interessante. O Conselho Forte, em Serpa Lopes, me parece que defende a possibilidade do registro, tem autorizado o registro da transmissão a terceiro que não o compromissário comprador. Aqui, em segundo ponto de Miranda, haveria uma inalienabilidade relativa. Eu também não sei. Até a gente estava conversando esses dias sobre isso, numa reunião de registradores. Qual seria a vantagem do vendedor? Ou não haveria um estelionato? Ele receberia duas vezes? Ele já recebeu, está recebendo do compromissário comprador, vai receber do terceiro? Como ficaria essa situação em relação ao titular do domínio? Se não houver saldo, se diz, né? Então, há uma subrogação de eventual saldo remanescente. De eventual saldo, né? devedor se não houver saldo, dá a impressão de que se exauriu a Sim, e eu tenho um problema maior. Eu tenho um caso concreto lá em Piracicaba de uma situação dessa num caso de incorporação imobiliária. Há uma promessa de permuta, houve a promessa de permuta do dono do terreno por futuras unidades, foi concluído o prédio, averbada a construção, instituída a especificação, especificado o condomínio. Agora, o dono do terreno começou a alienar as unidades, sem cessão e sem a participação do incorporador. Fundamentando nessa posição do Conselho. Fundamentando na posição do Conselho. Bom, então, eu antes de ouvir o doutor Everton e o doutor Natir sobre isso, quero apenas dizer o seguinte: em relação a impedimento para lavar a escritura, eu não vejo. Ou seja, desde que o notário indique claramente que há um terceiro registrado, um compromisso de compra e venda, ele pode lavar a escritura. O impedimento não é da mesma ordem para o registro e para o notário. Mas feita essa observação, doutor Everton. Me parece, assim, quanto à possibilidade de registro, aqui no estado de São Paulo, né, se filiando ao posicionamento do Conselho, eu acho que é difícil o registrador criar impedimento para isso, em que pese toda a nossa autonomia. Mas, se houver saldo remanescente a receber e o novo adquirente se subroga nesse crédito, me parece perfeitamente possível, se ele tem disponível esse crédito remanescente com a propriedade e vendendo a propriedade, gravada com um compromisso, com direito real de aquisição para o terceiro, para adquirir esse saldo, me parece perfeitamente possível, desde que conste essa circunstância do título. Mas nesse caso, ele receberia o domínio com a obrigação, com o dever de transmitir o domínio para o promissário. Acompanharia a propriedade, né? A propriedade seguiria para ele gravada, pelo menos Exatamente, seria isso. Eu entendo assim, que o promitente comprador inscrito, ele tem o direito real à aquisição do imóvel. De quem for proprietário, né? Não importa de quem ele vai exigir o cumprimento dessa obrigação. Então, para ele é irrelevante, a alienação do imóvel não o prejudica. Em relação à continuidade... E com que tempo, doutor Narciso? Porque o problema aí passa a ser de prescrição. Não, mas imagina, quanto tempo ele terá para desfiar essa ineficácia? Não, eu acho que ele só perderia o direito real dele para uso capião. Esse direito real dele é imprescritível. Então, na verdade, as aquisições, de um modo geral, são uma aventura aí. Podem ser. Podem ser. Mas principalmente para o adquirente. Ele deve saber que ele está adquirindo com o ônus. Mas e o problema da continuidade? Às vezes aparece isso no registro também. O fiduciário, ele é um proprietário temporário do imóvel, mas ele pode alienar.
ele pode alienar, fica o direito do fideicomissário lá na matrícula, que só vai ser exercido 40 anos depois, 50 anos depois. E quando? Quando a propriedade já está nas mãos de quem adquiriu do fiduciário. Quer dizer, o fiduciário pode transmitir a propriedade, mas o fideicomisso permanece em vigor. É. Não é quebra, né? O fiduciário tem que transmitir para o fideicomissário? Não necessariamente, ele pode vender para terceiro e esse terceiro é que vai... Na verdade, se eu bem me lembro, a situação a orientação dos julgados do Conselho aqui de São Paulo era diversa na década de 80 e 90. Sim, sempre foi, sem dúvida nenhuma. Entendendo que só poderia haver essa alienação. Mas no âmbito da incorporação imobiliária, o senhor acha que se aplica essa decisão do Conselho? Aonde? No âmbito da incorporação imobiliária, que o incorporador construiu, o proprietário do terreno, ele mantém disponibilidade? No caso da promessa de permuta. O problema... Na incorporação parece mais complexo, não decai a incorporação. O problema é aquele artigo que tem na 4.591. Acho que é o 40. Depois de 60 anos ainda não conseguimos interpretar. É o negócio de permuta do proprietário do terreno. Ninguém sabe se é permuta, se é promessa de permuta, se é dação em pagamento, o que é. Enquanto não se definir qual é... Vamos imaginar que fosse um compromisso de compra e venda, para legitimar o compromissário a ser o incorporador. Eu acho que se aplica a qualquer... Essa mudança de orientação do Conselho Superior da Magistratura teve base no Código Civil, quer dizer, no Código Civil de 2002 é que se fala nisso, na obrigação de o adquirente outorgar a escritura definitiva para o promitente comprador, não importa quem seja. Ele tem um direito real. O problema é que nesse caso da incorporação, essa propriedade que ele vai adquirir fica onerada com a promessa de permuta, ainda a favor do incorporador, que em tese ele vai outorgar para quem? O incorporador ainda poderia negociar essa posição para um terceiro? É porque fica estranho. Que valeria um compromisso, né? É o objeto do negócio do incorporador. De repente o dono do terreno sai vendendo os apartamentos, as unidades, que compete ao incorporador comercializar. Não, esses são problemas decorrentes do negócio jurídico. Agora eu acho que o negócio jurídico é possível. É válido. Vamos lá. Doutor Roberto de Penápolis, não consta aqui o sobrenome, escrevente em um cartório de registro de imóveis em Penápolis, faz a seguinte indagação que eu lerei aqui. Constou do registro de escritura de compra e venda que essa escritura havia sido feita com cláusula de condição resolutiva, por força de pagamento parcelado. Tendo sido pagas apenas 4 das 20 parcelas pactuadas, muito embora os pagamentos estejam em dia, o proprietário está pretendendo vender o imóvel para uma terceira pessoa. A credora das parcelas até concorda em anuir, tendo em vista que o novo comprador assumirá a dívida. Isto é, continuará, promete fazer isso, né? Fazendo os pagamentos das 16 mensalidades faltantes. Diz ele que tem visto aqui e ali que determinados autores até entendem ser possível essa transação sem o cancelamento da cláusula resolutiva. Porém, a maioria entende que deve sim cancelar-se a cláusula. Ele pergunta qual o entendimento que se tem a respeito aqui e se é imprescindível o cancelamento da cláusula para que o atual proprietário possa vender o imóvel para o terceiro interessado. Depois este último faria algum documento para garantir os pagamentos faltantes diretamente à credora. Ou se não há necessidade desse cancelamento, e pode prosseguir-se a negociação com subrogação das obrigações à responsabilidade do novo comprador. Quem começa doutor? Me parece perfeitamente possível. Cancelando ou não cancelando? Não, perfeitamente possível, independentemente do cancelamento. Ou seja, a cláusula resolutiva expressa, ela vai prevalecer para esse novo adquirente. A favor do vendedor, não é? A favor do vendedor, é isso aí. Ou seja, o proprietário ainda, se eventualmente não receber todas as parcelas, pode se valer dessa possibilidade de resolução, restabelecendo a propriedade. Sendo que, nesse caso, decai em 2 registros. O registro da primeira venda e, consequentemente, o da segunda venda. Porque a cláusula resolutiva era para aquela primeira alienação. E ela produz efeitos ex tunc. É isso aí. Ex tunc.
É o que acontece na doação com cláusula de reversão. É a mesma coisa. Quer dizer, o donatário pode alienar o imóvel, mas a cláusula acompanha. Se o donatário falecer antes do doador, resolve. A transmissão da propriedade resolúvel, não a propriedade plena. Aí resta a questão, a necessidade de constar do título, essa questão, Por quê? de estar sendo transmitida a propriedade resolúvel. Esse é um problema, né? Porque a gente tem a tendência de proteger o adquirente. Não, acho que, eu vou dar um palpite. Acho que necessidade não há de constar do título. Mas talvez Mas é convenha pela recomendável. função do notário. Exatamente. Essa faz que parte os do títulos- cavelho do notário. né? exatamente. Os títulos, na realidade, acabam sendo elaborados de maneira contraditória, porque eles fazem referência a eventual inexistência de ônus, de que o imóvel é alodial, quando, na realidade, ele está onerado com essa resolução possível. Né? É o problema do computador, né? É, O programa está Sim, pronto já e tal. Agora aproveitando essa oportunidade, falar sobre o cancelamento dessa cláusula de reversão por falecimento do doador antes do donatário. Eu tive recentemente, na minha serventia, um caso em que o pedido de averbação do óbito para cancelamento dessa cláusula de reversão, né, se deu por um terceiro e não pelo donatário. E me pareceu exigível que fosse subscrito pelo donatário ou por quem de direito, porque há necessidade de se comprovar a superveniência do sim. donatário. Pelo menos provar que Sim, está sim, vivo. que tá né? vivo. Precisa provar Porque que tá vivo. ao tempo da morte daquele, se esse não estiver vivo, automaticamente restabeleceu a propriedade. Então, vamos conversar. E se apresentasse, se a doutora Fátima Ranaldo expedisse uma certidão de nascimento em que não conste a anotação do óbito? Substituiria a assinatura? Não, Ou não? não, porque a gente não pode confiar. A como no registro? Não, pode. então, mas- agora a doutora Fátima vai ficar brava. Agora vai ficar brava. Poderia qualquer um teria legitimidade para ir lá pleitear essa averbação no registro imobiliário? Ele não teria que mostrar a legitimidade Não, para isso? não Aí é tanto. que está. Precisa ou não legitimidade para o registro? Agora abrimos um Assim, campo. assim como a reversão precisa ser requerida pelo doador, provando o óbito e provando que ele está Ele vivo. está vivo também. Mas será que precisa ser pelo doador? Imagina a seguinte hipótese: eu tenho uma escritura. Ele já morreu. Não, mas a não alguns ser dias quando há depois. certidões de óbito, tudo bem. Não. O doador está vivo. É. E eu adquiri esse imóvel, mas estava aguardando. Eu não vou registrar porque eu não quero gastar os emolumentos correspondentes enquanto não me garantir que o donatário morreu antes. Aí morre o donatário e o doador não quer fazer mais nada, não tem interesse nenhum de fazer aquilo. Eu não posso requerer? Eu não tenho O legítimo senhor teria interesse? comprado a posição do doador? Não, comprei do donatário. O doador vendeu aquilo, o donatário me vendeu e eu fiquei na expectativa de saber se... Mas ele tem que comprovar que o donatário está vivo. O senhor tem que Não, comprovar o donatário morreu. Agora voltou pro Então, doador. mas- Não, o doador morreu. Essa porque hipótese. a O doador reversão morreu. teria O interesse doador dele, morreu. né? O donatário não tem o menor interesse em fazer nada. Eu Mas ele posso precisa dar- comprovar. Como ele comprova que ele Não, mas eu posso sobreviveu? requerer, problema de legitimidade aí. Eu posso? Ele precisa demonstrar, me parece que precisa não, demonstrar. demonstração né? tá certo, mas eu posso pedir. Eu acho que Eu isso creio que pode sim, pedir. creio que Pode, sim, pode. Aí, na verdade, é o pedido do cancelamento da cláusula, não do implemento da condição. Sim, sim. Vou Do fazer cancelamento a da cláusula. Lá. Pode, mas com a anuência do A anuência necessariamente ou a certidão expedida Não, pela anuência. doutora Fátima? Anuência. Agora, aproveitando a certidão, A certidão de nascimento é obrigatória a anotação. Mas será que sem a anotação ela produz a prova negativa? não havendo Eu acho que anotação, não, teria falecido ou não, né? Porque ele pode ter morrido em outro país, não chegou ainda. Exatamente, ao exatamente. Ou o sistema, não. durante Porque muitos deu anos, uma foi várias Pela essas doutora comunicações. Não, tem informação absoluta. Tá certo. Não, Mas não, essas falhas acontecem ainda hoje em dia. Sim, Falta de sim. comunicação de casamento. alguns Ainda estados acontece. Não, eu sei. da federação, De fato, esse sistema é de bastante fato, deficiente. juridicamente não deveria ser assim, mas de Sim, fato a sim, situação é mais complexa. Não é verdade? Eu Agora, concedo. em relação, Também estou concedendo. em relação às certidões nós falamos do nascimento, mas em relação às de casamento. Nós, costumeiramente, averbamos os casamentos, né? E temos exigido que das certidões constem em que estado civil os nubentes se casaram. Essa é uma falha constante, não geral. Constante nas certidões de casamento. Não consta o estado civil dos nubentes. E se eventualmente for de No registro divorciado, de imóveis é sério. se for de divorciado, precisa se saber de qual divórcio. Claro.
Porque Isso foi pode ser de um segundo isso era divórcio. requisito da certidão e foi modificado por um provimento do CNJ que não percebeu esse... E a corrigir, problema no registro as de normas imóveis. de São Paulo, pelo menos as de São Paulo, não prevêem o estado civil do Como do menção bem, obrigatória na de certidão. casamento. Então, nós, como registradores, Para o registro de imóveis é crucial. quando não tem outros Tem elementos que continuidade. permitam essa aferição, nós temos exigido, e às vezes os usuários se insurgem contra isso, alegando que, como não é obrigatoriedade de consignação na certidão, que como eles vão ter que obter uma certidão de inteiro teor, para que tenha esses Até o registro elementos, civil, o registro civil fala, não sou obrigado a colocar na certidão de breve relato. Eu sou obrigado a expedir uma inteiro teor. Os registros civis de Piracicaba têm resolvido isso, eles colocam eles lá adequaram nas no campo de observações quais não os tem estados campo, civis. inclusive, na certidão no modelo do CNJ para incluir os estados essas civis nos bens. circunstâncias. Isso é muito importante, né? Porque o trato contínuo, isso daí é essencial. Né? Quem sabe isso aí se possa fazer constar da normativa mínima do CNJ. Sim, né, sem na dúvida. aprovação. Porque, e quando de divórcio, de qual divórcio? Divórcio em relação a qual casamento? Porque num segundo divórcio, por exemplo, não permitiria a averbação desse casamento sem o casamento anterior e as suas A nossa consequências. proposta foi incluída. Foi incluída já? Foi incluída. Ah, então tá lá. Então tá lá. Muito bom. Vamos mudar aqui. Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes, que acaba de casar-se, por sinal, faz a seguinte pergunta. Compromisso de compra e venda registrado e não quitado. Hein? O devedor cauciona seu direito de promitente comprador em favor do terceiro. Em sequência a isto, o promitente comprador, caucionante, torna-se inadimplente em relação ao compromisso de compra e venda, levando o credor a resolver o contrato. Supondo que o credor garantido pela caução foi intimado para pagar a dívida derivada do compromisso, pode o oficial, ao cancelar o compromisso, por força da resolução, mencionar de ofício o cancelamento Antônio. da caução? Então, com relação a isso, a Corregedoria tem decidido... Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, nas questões relativas ao Decreto 70. Quando há uma hipoteca e depois a caução do crédito, geralmente para a Caixa Econômica Federal. A Corregedoria tem interpretado o seguinte, que essa caução é um direito real autônomo. Não existe assessoriedade dela com relação à hipoteca. Então, cancelada a hipoteca, prevaleceria a caução. Precisaria autorização ou actação da credora para poder cancelar a caução nos casos do Decreto 70 com essa argumentação, que talvez se aplicaria ao caso. Não sei o que o doutor Narciso pensa. Todo mundo olhando para o doutor Narciso. Não, eu só estranhei na pergunta que o Rodrigo faz. Ele fala em eventual assunção do credor pignoratício, assumir a obrigação do compromisso de compra e venda. Para mim, isso não dá para admitir, absolutamente não. Quer dizer, o credor pignoratício é credor do credor, do promitente vendedor, do promitente comprador. Ele não pode assumir a obrigação do promitente comprador de pagar as prestações. Nunca. Ele pode ser credor pignoratício e a garantia, o penhor seria sobre o direito real à aquisição. Não é uma cessão de compromisso, não é uma cessão caucionária de compromisso. Seria da posição contratual dele. Né? Exatamente. Só dessa posição contratual. Agora fica estranho, uma vez extinto, né, o direito, a aquisição, decairia também, né? Fica uma caução de qual direito? Se é do direito real de aquisição que ele decaiu, automaticamente teria um cancelamento consequente. Né? Vacuidade a caução com o crédito. O crédito não se extingue, a caução se extingue junto com a hipoteca. Agora o crédito continua, não está extinto o crédito. Mas não, fica sem garantia. Fica sem garantia. Mas vamos manter a garantia registrada sem cancelar? Não me parece que seja bem isso. Não, cancela. Mas deve averbar o cancelamento? O que ele pergunta aqui, deve mencionar de ofício o cancelamento ou simplesmente averba o cancelamento do compromisso e, consequentemente, está cancelado. Cancelamento indireto. O cancelamento indireto. Me parece que não seria necessário. Como ficam as decisões da Corregedoria, nesse caso do Decreto 70, que é bem parecido com esse? Que a Corregedoria fala que não pode cancelar. Tem mais de uma decisão, são várias. Inclusive, uma decisão fala, não, agora o crédito passa para o imóvel todo, a garantia. A caução passa a ter por objeto o imóvel. O que não dá para entender porque caução é penhor, né? Penhor de coisa imóvel
Não combina bem. E a caução é do crédito hipotecário. Não é isso? Se desaparece a hipoteca... E o credor hipotecário nunca foi proprietário do imóvel. Como que vai transportar essa garantia para o imóvel? E não é uma decisão isolada, são Tanto mais nesse caso concreto que houve resolvido o contrato. Por conta disso, no Estado de São Paulo, por conta disso, aqui no Estado de São Paulo, exigimos o prévio cancelamento dessa caução, para poder depois averbar o cancelamento da hipoteca propriamente dita. Vamos lá, aqui o doutor Edson Vanderlei de Souza, que é um ex-escrevente notarial, também de Brusque, e se diz concurseiro na área notarial e registral. Muito bem. Faz a seguinte pergunta. Há um desmembramento, terreno de 1.000 metros quadrados, desmembra-se metade, com um saldo de 500 metros quadrados ainda. Ele pergunta se é obrigatório o levantamento do saldo remanescente. Quer dizer, suspeito que se trate não do saldo quantitativo, mas da figura e do imóvel. Se é obrigatório o encerramento da matrícula e a abertura de 2 novas matrículas. Então vamos responder a primeira. É obrigatório o levantamento do saldo? Então, para que haja desmembramento é preciso que se saiba de onde se tira, claro. Apurando isso tudo e o que saiu, o saldo é consequência. Não, se você tem disponibilidade, você faz o desmembramento. Em São Paulo, não sei em Santa Catarina, em outros estados eu sei que eles fazem a apuração do remanescente junto com o desmembramento. Em São Paulo não se exige. Não se exige. Eu desmembro um imóvel da matrícula, abro uma matrícula para ele e o remanescente fica naquela matrícula. Naquela matrícula anterior. Se houver necessidade de apuração, oportunamente pelo proprietário será feita essa apuração. Mas mesma matrícula, Isso quando há alienação simultânea. Eu tô desmembrando e vendendo. Isso. Concomitante venda, né? Se eu não estou vendendo, estou só desmembrando, abre-se as duas matrículas. Do ponto de vista prático, não seria recomendável abrir uma as só duas, basta. independente de Pode qualquer abrir duas, às circunstância? vezes é mais prático. Mais prático. Assim, às vezes é mais prático abrir duas para deixar a matrícula limpa. Sim. Faz um saneamento. Mas olha, saneamento. Tudo bem. Na Na hipótese dele, 1.000 metros quadrados é 20 por 50. Se eu estou fazendo desmembramento de 10 por 50... Então, eu não preciso fazer apuração. Eu tenho uma descrição dos outros 10 por 50. É automático. Agora, se for um imóvel irregular, se for um imóvel rural, eu não tenho como abrir matrícula do remanescente porque eu não tenho a descrição do remanescente. Mas às vezes nem pode destacar também, porque não tendo do todo, não tem onde encaixar. Esse é o problema. Pode ser. Precisaria retificar previamente. Exatamente. A não ser que ele retifica esteja, o todo previamente e depois destaca. Se refere a um desfalque. Quando uma usa capião, uma desapropriação. Sim. Bom, aí seria diferente. Aí precisaria apurar o remanescente. É comum, casos antigos, né, doutor Narciso? Nós temos muitos casos onde lá nas transcrições tem destaques parciais, abrem novas matrículas e esse remanescente está por apurar. Se ele for perfeitamente apurável, com os meros elementos constantes da transcrição ou das matrículas, o cartório pode perfeitamente abrir essa matrícula com esses elementos. Às vezes é necessário a apuração mediante processo retificatório. É que antigamente se fazia o controle da disponibilidade apenas pela quantitativa. Né? Não pela Bom, então, só para resumir aqui, porque o debate ficou muito interessante, mas talvez as respostas... Necessário abrir duas matrículas não é. Não. Ou seja, pode ser conveniente. Em São Paulo. Necessário não é, não. Teoricamente. Eventualmente pode ser que as normas locais exigem outra história. Vamos ressalvar. Porque não desrespeita a unitariedade. É o mesmo um imóvel só, porém de menor proporção, né, física. O que às vezes é conveniente, eu vou concordando com isto, é que para limpar um pouquinho, deixar já no inventário da matrícula as duas inscrições, em vez de ficar lá embaixo averbando uma nova descrição. Mas me parece que há uma exceção. Se o destaque for centralizado, remanescendo 2 imóveis, por desrespeito à unitariedade, aí teria que me parece necessário abrir as matrículas das outras unidades. Só para mostrar o imóvel aqui, mas aí eu vou também... Eu tenho minha dúvida. Então, aqui, o desfalque é do meio. Nós temos permitido a manutenção transitória da matrícula enquanto não se vende, com abertura de estrada. Quando você uma rua, mantém transitório, mas é transitório, não sei. Porque também eu já vi exigência desse tipo. O oficial exigia a apuração do remanescente para registrar o título da desapropriação. Mas aí o originária que não dá, né? Não. A matrícula vai ficar desfalcada, que depende de uma apuração depois, né? Posteriormente.
Vamos ver aqui uma questão, as demais questões do Dr. Edson nós voltaremos outra vez, apenas para dar aqui continuidade às perguntas. Dr. Reinaldo Nakashima da Silva, que é um engenheiro, ele diz o seguinte, na mal chamada usucapião extrajudicial, ele fala aqui da narração dos atos possessórios, escrituras, contratos de aluguéis, plantas, etc. E ao ser realizada a perícia, se verifica que a posse nunca existiu. O perito acha isso, e diz que é contestada, clandestina, violenta ou interrompida, e pergunta se houver afirmação mentirosa da posse, se é possível para o reconhecimento extrajudicial do usucapião que o registrador trate de certificar-se dos fatos por meio das diligências. Eu quero lembrar que as diligências estão previstas na lei. Sim. Eu tenho aqui o entendimento, eu até tenho interesse em ouvi-lo sobre isso, que esse é uma opinião um pouco contra a corrente que está aí, mas eu acho que está mal que se dê ao registrador a tarefa de fazer esse processo, porque ele está formando o título. E dá ao registrador, no fundo, uma competência quase que ele é própria do juiz, de fazer investigação, de colher prova testemunhal, etc., sem que o registrador tenha, por exemplo, a fé notarial para identificar as testemunhas que vão depor. Mas o fato é que está na lei que pode haver diligências, não é? E essas diligências não estão delimitadas, eu não sei bem quais elas podem ser. Testemunhais? Possível. De vistoria, pelo menos para verificar a posse atual? Possível também, não é? Mas eu queria ouvi-lo sobre isso. O que fariam? Imagina os dois registradores. Processo de usucapião, dúvida grave sobre a posse do imóvel. É que ele diz aqui, na realidade, se fossem oficiais, né, no caso somos, vocês realizariam diligências mesmo que a dúvida não seja explícita. Ou seja, nós não vamos sair à pesquisa dessas consequências, né, em relação aos fatos elencados nos documentos apresentados. Nós precisamos ter, pelo menos, um start de um elemento para que possa fazer essa perícia. Porque se pensarmos assim, teríamos que fazer perícias em todos os casos. Ou seja, como nós vamos nos filiar aos documentos apresentados, ata notarial, Essa aqui é a vara de os testemunhos... Mas a vara de registro tem uma tradição, lembra-se disso, baseada na Revista de Direito Imobiliário, do IRIB, número 2, onde há um artigo do meu estimado amigo, nosso estimado amigo, o desembargador aposentado Benedito Silvério Ribeiro, em que ele fala da imprescindibilidade da perícia no usucapião. E ele hoje acho que é uma das maiores autoridades. Nós nos valemos disso. Nós nos valemos disso. E na vara se usava. Por que eu estou chamando a atenção da vara de registro, aqui chamando a atenção do caso? Porque o processo extrajudicial é, na verdade, uma descendência desse processo judicial. E hoje o registrador, o mais possível, deve espelhar-se na experiência que essa vara especializada teve ao longo do tempo. Doutor Ricardo, eu tenho dito em conversas informais que o registrador não está treinado, não está acostumado, vai ter que se reinventar com a dialética processual. Exatamente. O nosso juízo é imediato. A gente analisa o documento, está apto ao registro, não está apto ao registro, se está apto, é feito o registro, não está. A gente não está acostumado e não está treinado com essa dialética processual. E mesmo com a produção de provas, com a análise de provas, a gente vai ter que se reinventar. A gente recebe pronto. A retificação, que seria um caso que poderia nos oferecer a experiência, não chega a esse ponto. Não chega. Mas é permitida também a inspeção pelo oficial. Também, sim. Ou designar um escrevente. Às vezes a gente percebe no início, pode perceber no início da ação de usucapião, na ação extrajudicial, no pedido judicial, que isso não vai vingar por algum motivo. Se é numa qualificação registral normal, já devolve, olha, isso aqui não pode. Talvez, nesse caso, tenha que esperar todo o trâmite. Então, mas eu imagino a ata notarial bem feita, o engenheiro contratado faz um laudo, perfeito, mas o oficial fica com uma dúvida em matéria de fato. Por que ele não pode ir ao local, constatar, fazer elaborar um termo? Está previsto na lei que ele pode fazer e ele exigir desse primeiro profissional que fez o trabalho complementar com apresentando quesitos para que ele complemente? Eu acho que ele pode se valer de todos os meios de prova em direito admissível. Ele só não pode cobrar dele. Claro. Agora, mas o problema... pode exigir que o autor... né? Volto a colocar um problema aqui, que eu acho que esse é o problema que nós devemos... De futuro nós vamos nos debruçar teoricamente e vamos esbarrar com isso. O registrador, no fundo, está recebendo uma incumbência judicial. 2, ele está formando um título
Porque ele forma o título em geral que ele vai registrar, a maior parte das vezes, que é uma situação inédita, ou quase inédita. Forma e registro. E a terceira coisa, eu fico imaginando como se dará esta formação de prova quando se tratar de testemunhas. Porque no judicial, o juiz também não tem fé pública, mas o escrevente tem. E o escrevente é que reconhece e afirma que fulano de tal é o que está lá para fazer o depoimento. O registrador não tem essa competência. E o que acontece? Não tendo essa fé pública, esse fato pode ser questionado em qualquer via administrativa. Então, por isso que eu acho que a responsabilização civil do registrador, nesse caso, vai crescer bastante, viu? Vão correr fortes riscos. Haverá fortes emoções ao longo do tempo. Sem dúvida para... É um caso de processo administrativo com dilação probatória? Porque está previsto na lei de diligências, que ele poderá realizar diligências. É que está. Claro que é possível, até mesmo num processo judicial administrativo, expressamente por Poder Nacional, um artigo da Lei de Registros Públicos que determina que o juiz poderá realizar diligências e que poderão ser apresentados novos documentos também, sendo processo administrativo, judicial, produção de provas no curso dele. Perfeitamente possível. O problema que eu vejo é que isso está atribuído ao registrador, e, portanto, ele está numa posição tão complicada que ele não é, de um lado, alguém detentor de um poder jurisdicional, estrito sensu, e tampouco tem a fé pública notarial. Se ele padece, tem uma fé pública diversa do notário. Ele padece das duas deficiências. Porque o juiz se socorre do escrevente. A fé pública é do escrevente. Mas nós temos por empréstimo aqui no Estado de São Paulo a fé pública do escrevente do balcão que reconhece a assinatura do requerimento. Exatamente. Contra o que se insurgem os notários. Doutor Everton, eu juro de pé junto que eu nunca ouvi essa música, mas achei a expressão ótima. Cada um no seu quadrado. É isso que se perdeu aqui no Estado de São Paulo, porque nós temos tabelião expedido carta notarial de sentença, e outro dia já sendo até objeto de punição, porque teria indevidamente expedido um título e não havia sido trânsito em julgado. Ou seja, que não é função dele expedir carta de sentença. Isso é função judicial. Temos reconhecimento de firme balcão, temos juízes atuando como tabelião no Sejusc, com os processos simulados de separação judicial. Simula, porque é mais barato fazer. Invadindo competência privativa do juiz de família, que é inamovível. É inamovível, exatamente. E retirando, porque é só o juiz de família ou o notário. Também. O que ele faz? Entram lá, aí, docemente constrangidos, fazem um acordo, aí se homologam. E aí sai de graça. Essa é uma questão. Os títulos que saem do Sejusc saem com carimbo de justiça gratuita. Mas é falso esse carimbo. O Sejusc é um serviço gratuito, mas os que se utilizam do serviço do Sejusc não são necessariamente beneficiários de justiça gratuita. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A pretexto então não se estende para os atos notariais e registrais. Mas está se estendendo, porque se vem um carimbo, você é obrigado a cumprir. Porque vem do judiciário com essa interpretação de que é automático. Você tem que brigar. Também, com todo respeito, é para lá de controvérsia. Você tem que brigar. Porque o que acontece na prática, isso eu tenho visto, depois de encerrado o processo judicial, nós sabemos que o volume de serviço é muito grande, não é uma crítica a isto. Mas, frequentemente, os cartórios judiciais, isso é sabido, ajudam em projetos de despachos, por assim dizer. E o juiz examina ou não, se concorda assim ou não. Isso hoje virou quase inevitável essa minuta. Tem uma minuta. Depois de encerrado o processo judicial, o juiz já não tem o mesmo tipo de controle do problema das custas. Então tem havido pedido de gratuidade da justiça na fase de cumprimento de sentença Exatamente. ou de execução. Para se quando o juiz estender, já não tem. E de maneira que aquilo já vem assinado, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Assinas em favor de uma presunção. Então já aconteceu aqui em São Paulo o caso de bancos com gratuidade de justiça, inventários formais de partilha com 40 ou 50 imóveis, concedido o benefício da gratuidade ao final do processo. Portanto, quando ele já não reflete no judiciário, mas reflete no extrajudicial. E isso precisa ser naturalmente revisto. Me parece que essa automaticidade não estaria bem, a meu ver. Não é? Que não é da lei.
Não é da lei, mas Não é foi da uma lei. decisão. A lei decisão. exige... Agora, o que tem ocorrido, em nome da economia de tempo, é mais fácil, nós estamos dando atribuições que não são próprias das funções, nem do notário, nem do registrador, e assumindo o juiz que não são funções próprias dele. E isso não é novo. No caso do juiz, eu me lembro, doutor Narciso, eu estava lá no segundo alçado, eu era pinguim lá, e o doutor Narciso já era titular. Quando eu comecei a indeferir, mas eu vou ter vencido, casos em que as partes entravam em juízo, em vez de ir ao tabelião para fazer uma conciliação, alguma coisa, entravam em juízo com um acordo e pediam mera homologação. Não era ação. Aí alguém recorria, eu dizia, isso não pode, se o juiz não pode fazer isso, o juiz não é tabelião, mas eu perdi essa votação. Já era o juiz tabelião. É o que se faz no Sejusc. No fundo é isso. Não é conciliação. Ele já leva o acordo pronto. Por isso que nós vamos dizer o seguinte, é o antigo. Antigamente, quando é que surgiram as notas dos registros em Portugal? Foram resultado de processos simulados. Como nós não tínhamos registro nem notas, faziam processo simulado para ter. Hoje nós estamos voltando a esse tempo, fazendo processo simulado. Mas agora por interesse de emolumentos, só para não pagar. Interesse econômico. E eu posso entrar no mérito desses acordos ou não? É decisão jurisdicional, entra naquelas histórias... Pois é. O problema grave, porque o Sejusc foi uma criação administrativa. O Sejusc é objeto de uma criação administrativa do egrégio Conselho Nacional de Justiça. Então, mas, doutor Ricardo, o que é. o Sejusc não é um órgão de conciliação? Ele não devia promover a conciliação e encaminhar para o juiz competente? Pois é. Ou para o notário lavrar o ato, né? Isso. Formalizar. Bom, vamos aqui para a última questão de hoje. Eu vou pedir desculpa ao doutor Reinaldo Nakashima da Silva, a quem eu não consegui estender inteiramente as perguntas aqui. Vou também pedir desculpa à doutora Aline Calado Ferrarese, lá da comarca de Salto, que fez uma pergunta aqui. Na próxima vez vamos examinar isto. E a outros que eu não pude atender com perguntas, dado que o tempo aqui deve ser mais ou menos limitado. Eu vou tentar responder a uma pergunta do Dr. Francisco Hilário, que é um advogado aqui de São Paulo, que sempre muito atencioso, Francisco Hilário Rodrigues Lula, que é da Comissão de Direito Notarial e Registral aqui em São Paulo, é realmente um estudioso dos registros e muito generoso nas suas considerações. Ele pergunta o seguinte, o artigo 495 do Código de Processo Civil reativou a hipoteca judiciária. E, diz ele, simplificou a formação do título judiciário, permitindo que simples cópia da decisão se apresente ao registro de imóveis, independentemente de ordem ou declaração do juízo. E lembra ele que as sentenças não transcrevem. E efetivamente é assim, a qualificação completa das partes. É muito raro que alguém faça isso numa sentença. Quando muito, isso é o nome, às vezes nem o nome completo, aparece uma parte e outra, e está no processo o resto. Ele pergunta como poderia ser sanada a falta dessa qualificação subjetiva e se o registrador pode exigir a autenticação da decisão copiada. Ou seja, uma vez que ele acha, a sustentação dele, que o título não precisa ser apresentado pela via do original. Quem começa a responder isso? Doutor Narciso? Eu tenho dúvidas sobre se o legislador quis dizer realmente cópia simples da sentença, basta cópia da sentença. Para mim, é uma carta de sentença, não tem como evitar isso, não tem como evitar, pelo menos a qualificação e a relação dos autores que foram vencedores e que são credores da hipoteca. Todos os credores devem figurar no registro da hipoteca, ainda que seja essa anomalia da hipoteca judiciária. Vamos dar, só por suposto, antes de prosseguir, que se admita a cópia de sentença. Não importa. Assim, o que a carta de sentença venha sem essa indicação do... Seria possível completar de outro modo? Sem elementos do processo? Não, teria que pegar elementos do processo. Então, mas quem pode certificar os elementos do processo? Só o escrivão judicial. Escrivão judicial. Mediante certidão de peças dos autos, Deveria né? ser, não? Deveria ser. Parece que sim. Não tem como cumprir a lei literalmente. Não tem. Não dá para registrar com a simples cópia da sentença. Não, eu penso que uma cópia simples é até perigoso. Me parece... Embora a lei só diga do trânsito em julgado nos casos de cancelamento, eu acabo de ler outro dia que houve acabamos de mencionar aqui, aquela carta notarial,
em que houve expedição justamente para a corregedoria examinar, porque não havia transitado em julgado. O que demonstra que... Uma falha na formação desse o trânsito em julgado deve... as partes reclamam muito. O doutor Narciso, eu sei que pensa que uma vez expedido o título significa que há uma presunção de trânsito julgado. Mas hoje em dia, com as tutelas de urgência, as tutelas provisórias, até tutela provisória em registro, eu acho sempre prudente pedir o trânsito em julgado. Mas quando não há nem a tutela provisória, executa-se imediatamente. Esse problema de formalização do título judicial no nosso dia a dia é recorrente. Hoje, com os processos digitais, o advogado, a parte entra lá, imprime algumas peças e apresenta no cartório. Pois é. E existe regra para formalização constantes das normas de serviço do foro judicial. O foro judicial aqui da Justiça Estadual estabelece a necessidade da rúbrica das folhas, numeração das páginas, pelo escrivão. Tem 221, parece. Artigo 221 das normas de serviço. Eu pergunto, o oficial, diante de uma cópia de sentença, ele poderia, pela internet, acessar o processo no site do Tribunal de Justiça e colher os dados, que também não são completos. Né? Às vezes... se tiver do pode, vai levar ao deve. Esse é o problema. Mas às vezes é necessário, além dos elementos da carta de sentença, porque mesmo que perfeitamente formalizada, às vezes elementos essenciais não constam dos autos. Como, por exemplo, o regime de bens das partes, esse beneficiário da garantia pode ser casado com um regime que gera comunicação. Então, me parece que, além disso, pode se complementar ainda com outros documentos, mas desde que tenha a identificação de quem se trata e assim por diante. Eu queria só mencionar um fato aqui, porque esses fenômenos não são só ligados ao tema registral. Outro dia, numa ação de julgamento, da Câmara Especial, aconteceu que um dos nossos melhores magistrados lá disse, olha, eu nesses casos costumo pesquisar na internet para saber se a entidade e tal. Eu não estava votando, mas eu pensei aqui com os meus botões e quero sempre reverenciar a boa intenção do colega. Isso não está nos autos. Não. Não está nos autos, é um conhecimento privado. Como não está no título do registro de imóveis. Como não está no título. Essa é a questão. Quer dizer, até que ponto essas diligências podem ser feitas pelo juiz? É um conhecimento particular. E o que não está no título e não está na tábula... Está no mundo. Não está no mundo. Eu sempre cito o doutor Ricardo Sônia. Para mim, lembrando o falecido comediante, recentemente falecido, é cara e crachá. É título e registro. Essa é a qualificação. Você não pode se valer de documentos externos ao... Ou então peça esses documentos. É a parte que os produza. Sim. Porque aí está, o registrador não é despachante. Mas às vezes o advogado se coloca na posição de competente para a emissão desse título, extraindo as peças do processo e nos deixando a incumbência de consultar os processos, em especial esses que são do processo eletrônico. Não, está errado. O título judicial... Mas não guarda os requisitos e elementos mínimos do título judicial. Bom, olha, eu vou ter que cortar aqui a nossa discussão. Eu só ia dizer que eu tenho visto hipotecas judiciárias que não são hipotecas judiciárias. A hipoteca judiciária é produzida pela sentença condenatória. Eu tenho visto títulos de hipoteca judiciária ou mandados de inscrição de hipoteca judiciária de hipotecas convencionais constituídas no processo, o que é diferente. Eu arremato o imóvel e vou pagar em prestações. Então, o juiz exige hipoteca. É uma hipoteca convencional, não é hipoteca judicial. Mas nesse caso, quem é o credor? O credor do processo. Porque eu vou pagar aos poucos. Sim, mas às vezes o credor do processo vai se valer só de parte desse produto da arrematação. Certamente, bom, então... São diversas consequências que a gente vai criando complicadores. Você vai ter que colocar os outros credores também. Sim. Narciso, eu vou dizer o seguinte, nós vamos trazer o doutor Antônio Ranaldo Filho, o doutor Everton aqui outra vez, porque a discussão foi muito boa. A exemplo de outras vezes, tivemos aqui o nosso registrador lá de Carlos Frederico, de Barueri, também foi excelente. O doutor Gersé esteve aqui também, abrilhantou as nossas reuniões aqui, o doutor Ulisses. Ou seja, nós precisamos essa gente precisa voltar sempre aqui, porque é sempre um gosto muito grande e quero crer que um proveito para todos. Mas nós temos a ideia de limitar aqui o nosso tempo, até para não cansar o nosso público. Eu quero agradecer, muito honrado a presença de ambos aqui, honrado, e fazendo uma coisa que eu gosto muito, aprender. E tive a ocasião aqui de aprender muito bem acho que
Uns ajudam os outros nesse aprendizado. Isso é um barco comum em que todos nós temos bastante a aprender uns com os outros. Então, estou bastante agradecido da presença de ambos, que são dois. Eu me lembro de uma frase que eu vi ainda no meu tempo, que eu começando a trabalhar, de um grande professor, o professor Adib Casseb, que é pai, meu saudoso amigo professor Adib Casseb, pai do Paulo Casseb, que foi presidente aqui do Tribunal de Justiça Militar. Ele dizia assim, esses são pilares dos nossos registros de imóveis. São realmente dois pilares do registro de imóveis. E com uma experiência larga em tabelionados, isso que é muito útil, muito importante. E registro civil também. Registro. Irmão da doutora Fátima Ranaldo, minha estimada amiga. Muito obrigado, agradeço ao doutor Narciso, ao doutor Éfito, ao doutor Antônio e também à nossa administração e à parte técnica, lembrando que nós precisamos de perguntas, não só perguntas difíceis, como estão aqui aparecendo, precisamos de algumas perguntas fáceis, até para poder respirar um pouco. Mandem perguntas para o e-mail pinga.fogo, como é que é mesmo? pinga.fogo@arisp.com.br pinga.fogo@arisp.com.br. Vou repetir, pinga.fogo@arisp.com.br. E hoje não vamos terminar com o Vai Corinthians, até porque hoje é dia de aniversário do Corinthians. Faz 117 anos, 107 anos. Então é viva, Corinthians. É uma instituição de caráter universal que merece referência aqui para nós. Muito obrigado a todos, até o nosso próximo programa.